É muito comum quando se é jovem ou quando recém se converte ficar com um questionamento de qual é o meu propósito? Pra que eu nasci? Eu me converti, eu sei que cada um foi chamado pra fazer alguma coisa, mas qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Nesse vídeo eu quero te apresentar uma ideia minha, e na verdade pautada na Bíblia, sobre qual é o propósito do cristão em modo geral. Não somente se o teu chamado, como descobrir se o teu chamado ele é pastoral, como descobrir se tu é chamado pra ser levita, como descobrir se o teu chamado é pra evangelizar, enfim, profeta. Enfim, eu quero te apresentar o ponto de vista de que qual é o primeiro chamado, tendo em mente que o nosso chamado, o nosso propósito não é em relação única, exclusivamente com o que a gente vai fazer. Nosso chamado, ele é sobre quem a gente tem que ser, na verdade. O que eu quero te dizer é que, antes de você ser chamado para ser um pregador do evangelho, antes de você ser chamado para fazer algo para Jesus, você tem que se tornar alguém ou algo. E o que eu quero dizer com isso? Antes de eu entrar para o ministério de louvor, eu preciso primeiro aprender um instrumento, certo? Então, antes de eu querer sair pra rua e pregar o evangelho e falar de Cristo para as pessoas e pregar esse Cristo, primeiro eu tenho que conhecer Ele. Então, esse é o ponto principal que eu quero trazer para ti, que é o teu principal e primeiro chamado, e teu primeiro propósito como cristão é o teu relacionamento com Deus. É melhor tu ter um bom relacionamento com Deus, de oração, vida de jejum, vida de leitura da palavra, praticando a palavra, colocar em prática aquilo que tu aprende, do que tu ganhar 5, 10 milhões de almas e tanto faz. É melhor pra você, vamos falar assim, e agrada mais a Cristo, que o teu coração seja dele, que a tua vida seja uma vida de devoção, do que o teu serviço prestado. O que eu quero te dizer é o seguinte: antes de qualquer propósito, antes de qualquer chamado que tu possa pensar em ter, eu sou chamado pra ser missionário na África, beleza, massa. Mas antes disso, é muito importante que tu tenha um verdadeiro relacionamento com o Pai. Eu gosto de pensar que o nosso primeiro chamado, na verdade, é a amizade. Antes de qualquer coisa que tu vai fazer pro reino, o teu primeiro chamado é a amizade. Como é que tá a tua amizade com Jesus? Como é que tá o teu relacionamento? Como é que tá a tua vida de devoção, a tua vida de leitura da palavra, a tua vida de oração? Porque isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que tu vai fazer depois disso. E quando a gente coloca em mente que a gente tem que primeiro se tornar para depois fazer, nosso fazer sai de uma maneira mais correta. Porque a gente, ao longo do que a gente conhece a Cristo, lendo a palavra, orando, jejuando, ao longo do que a gente conhece, tendo um relacionamento, a gente sabe como que a obra tem que ser feita. E aí a gente vai fazer ela de uma maneira que agrada a Deus. Então pensa assim, antes de missionário, antes de levita, antes de pregador, antes de evangelista, antes de qualquer coisa que tu vai prestar de serviço pro reino, você é filho. Então entende que o teu primeiro chamado da tua vida é ser filho. Obedecer ao Pai, ter um relacionamento com Ele, conhecer Ele, que é através da palavra, e ter uma vida de jejum. Mas como você faz isso com excelência é papo para um outro vídeo. Mas foca nisso antes de qualquer coisa que tu for fazer. Se de repente nesse momento tu tá passando por uma crise de eu tô fazendo isso, mas eu não sei se esse é o meu chamado, eu tô servindo em tal coisa, mas eu não sei se esse é o meu chamado. Sim, você deve servir com amor, independente do que você for fazer. E o propósito da tua vida, num geral, é ser filho de Deus. Se você estiver fazendo isso bem feito, vai agradar muito mais ao Pai do que qualquer serviço que tu vai prestar pro reino. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa tua opinião aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Deixa teu like, se inscreve no canal. Deus abençoe, tamo junto.